Hora da pílula vermelha. Mentiras, malditas mentiras. Expondo as maiores mentiras do nosso tempo. 10 de setembro de 2023. Bem-vindo à Toca do Coelho da Verdade, onde a realidade encontra a conspiração e as mentiras que eles perpetram ficam expostas. Este artigo não é para os tímidos, pois investiga os inúmeros casos em que a nossa confiança foi traída, as nossas mentes manipuladas e as nossas vidas mudaram para sempre. Cada narrativa falsa é elaborada para servir um esquema maior, orquestrado por elites poderosas que puxam os cordelinhos por trás das cortinas do poder. Desde eventos globais a ocorrências cotidianas, eles têm fabricado as narrativas que moldam a nossa realidade. É hora de levantar o véu e enfrentar a verdade incômoda. Se você está lendo isso, então você é um dos poucos que se atreve a questionar a narrativa que nos foi transmitida desde o nascimento. A triste verdade é que vivemos num mundo repleto de enganos, um mundo onde mentiras são propagadas para controle e poder. O que se segue é uma exposição sobre as verdades que foram mascaradas, as histórias que foram contadas e a realidade que devemos enfrentar. Eles mentiram para nós sobre muitas coisas. Aqui está a análise assustadora. 1. Desvendando o mito do conluio com a Rússia. Mentiram-nos sobre o conluio com a Rússia, uma narrativa que dominou as manchetes e alimentou especulações intermináveis durante anos. O establishment político pintou o quadro de uma ligação sinistra entre a campanha de Trump e a interferência russa nas eleições de 2016. No entanto, depois de inúmeras investigações, tudo não passou de uma teoria da conspiração infundada destinada a minar a presidência. 2. A guerra da Ucrânia e as suas agendas ocultas. A guerra da Ucrânia, envolta em segredo e desinformação, tem sido um terreno fértil para o engano. Disseram-nos que se tratava de liberdade e democracia, mas a verdade é muito mais obscura. As agendas ocultas e as manobras geopolíticas deixaram o mundo na ignorância sobre as verdadeiras motivações por detrás deste conflito. 3. A conspiração dos violados da Ucrânia. Em meio ao caos da guerra da Ucrânia, surgiram alegações perturbadoras sobre laboratórios biológicos secretos escondidos dentro das fronteiras da Ucrânia. Essas afirmações foram rejeitadas como teorias da conspiração, mas e se contivessem um pouco de verdade? Iremos nos aprofundar nas evidências e explorar se há mais nesta história do que aparenta. 4. A pandemia da Covid-19. A pandemia da Covid-19 paralisou o mundo, mas e se fizesse parte de um plano maior? Exploremos a possibilidade chocante de que a pandemia não tenha sido um mero acidente, mas um evento meticulosamente orquestrado, concebido para exercer controle e remodelar a sociedade. 5. A tirania dos bloqueios. Os bloqueios foram nos vendidos como uma medida temporária para achatar a curva, mas transformaram-se num pesadelo sem fim. Exploraremos como essas restrições, aplicadas sob o pretexto de segurança pública, podem ter servido a um propósito mais sinistro. 6. Desmascarando a verdade sobre as máscaras faciais. O debate sobre a eficácia das máscaras tem sido implacável. Foram uma ferramenta crucial no combate à pandemia ou foram um símbolo de controle? Examinaremos a ciência e examinaremos os motivos ocultos por trás dos mandatos da máscara. 7. O dilema de Vaxein. O rápido desenvolvimento e distribuição de vacinas suscitou suspeitas e preocupações. Essas vacinas foram realmente os salvadores que foram aclamadas, ou havia agendas ocultas à espreita sob a superfície? Exploraremos o lançamento da vacina e as questões que exigem respostas. 8. A controvérsia da ivermectina. Em meio ao frenesi em torno das vacinas, o debate sobre a eficácia da ivermectina foi abafado. Iremos esclarecer os estudos suprimidos e explorar os benefícios potenciais deste tratamento controverso. 9. Hidroxicloroquina, a cura proibida. A hidroxicloroquina foi apontada como uma potencial mudança de jogo no início da pandemia, apenas para ser difamada e reprimida. E se este tratamento acessível tivesse o potencial de salvar vidas? Investigaremos a política por trás de sua demissão. 10. Censura no Twitter, silenciando a dissidência. O poder dos gigantes das redes sociais como o Twitter na formação do discurso público é inegável. Mas o que acontece quando essas plataformas decidem quais informações podemos acessar? Exporemos os efeitos assustadores da censura no Twitter e seu impacto na liberdade de expressão. 11. O falso dossiê Steele, uma teia de intrigas. The Fake Steele Dossier, um nome que provoca arrepios na espinha dos politicamente conscientes. Esta peça de ficção armada foi criada para lançar dúvidas sobre a legitimidade das eleições presidenciais de 2016. Mas quem são eles e por que perpetuaram este grande engano? É hora de revelar os titereiros por trás desta sórdida história de subterfúgio político. 12. As eleições de 2020, uma saga polêmica. As eleições de 2020 foram um campo de batalha onde a verdade era um bem raro. Alegações de fraude eleitoral e irregularidades giraram como uma tempestade, deixando os cidadãos perplexos e desconfiados. Mas essas afirmações eram meras fumaça e espelhos ou continham uma verdade mais sombria? Exporemos as operações clandestinas em jogo durante este momento crucial na história americana.
13. As provas intermediárias de 2022, um prelúdio para a decepção. À medida que as provas intercalares de 2022 se aproximavam, o cenário estava montado para outro capítulo da grande decepção. A batalha pelo controle do Congresso estava repleta de desinformação, manipulações e agendas ocultas. Desvendaremos a teia de enganos que rodeia estas eleições cruciais. 14. Laptop de Hunter, a verdade enterrada. O laptop de Hunter Biden era uma caixa de Pandora de polêmica, com revelações que provocaram ondas de choque no cenário político. A narrativa dominante rejeitou-a como uma mera teoria da conspiração, mas e se houvesse mais nesta história do que aparenta? Exploraremos as verdades ocultas e por que foram enterradas. 15. E-mails de Hillary, uma rede de sigilo. O infame escândalo de e-mail de Hillary Clinton abalou o país durante sua campanha presidencial. Mas o que realmente aconteceu com esses e-mails perdidos e por que foram mantidos em segredo? Prepare-se para descobrir a verdade chocante por trás desta operação secreta. 16. Espionando suas redes sociais, o pesadelo orwelliano. O FBI e a CIA são há muito suspeitos de espionar cidadãos através das redes sociais, levantando questões sobre privacidade e excessos governamentais. Iremos mergulhar nas profundezas desta vigilância digital, expondo a verdade por trás destas operações secretas. 17. Velozes e Furiosos, armas e segredos do governo. Velozes e Furiosos, um escândalo que viu armas de fogo caindo nas mãos de criminosos. Mas qual era o verdadeiro objetivo por detrás desta operação e por que é que as agências governamentais estavam envolvidas no armamento de criminosos? Prepare-se para uma revelação chocante. 18. Interferência eleitoral, uma conspiração global. Interferência eleitoral é um termo usado por aí, mas e se for mais do que apenas uma palavra da moda? Exploraremos o alcance global da manipulação eleitoral, revelando os intervenientes e os seus motivos sinistros por detrás desta conspiração internacional. 19. 11 de setembro. Perguntas não respondidas. Os trágicos acontecimentos de 11 de setembro abalaram profundamente o mundo. Mas com o passar do tempo, as perguntas permanecem sem resposta. Havia agendas ocultas em jogo e foi-nos contada toda a verdade? Vamos nos aventurar no labirinto das teorias da conspiração do 11 de setembro para encontrar respostas surpreendentes. 20. Saddam e Iraque, do engano das armas de destruição maciça. A invasão do Iraque foi justificada por alegações de armas de destruição em massa (ADM). Mas essas afirmações eram precisas ou foram fabricadas para servir a motivos ocultos? Exporemos a chocante verdade sobre Saddam Hussein, o Iraque e o custo do engano. 21. Pizzagate e a toca do coelho da decepção. Eles mentiram para você sobre o Pizzagate, ou pelo menos é o que querem que você acredite. Pizzagate é frequentemente descartado como uma teoria da conspiração infundada, mas e se houver mais nesta história do que aparenta? A grande mídia gostaria que você pensasse o contrário, mas vamos nos aprofundar. Pizzagate refere-se ao suposto escândalo envolvendo altos funcionários envolvidos em uma rede de tráfico de crianças disfarçada de pizzaria em Washington, D.C. Embora a mídia o tenha rotulado como o desmascarado e a notícia falsa, ainda há perguntas sem resposta e peculiaridades em torno do caso. 22. Tráfico sexual infantil e uma epidemia oculta. Eles mentiram para você sobre o tráfico sexual de crianças. Esta questão obscura e perturbadora não recebe a atenção que merece na grande mídia. As crianças estão a ser exploradas e abusadas e temos de enfrentar a incômoda verdade. A escala deste problema é impressionante e é hora de pararmos de fechar os olhos. Embora alguns possam rotular qualquer discussão sobre o tráfico sexual de crianças como uma teoria da conspiração, as provas são inegáveis. Desde o caso Jeffrey Epstein até inúmeras outras histórias enterradas nas manchetes, a extensão desta epidemia é chocante. 23. Ilha do sexo de Epstein e uma teia de conexões. Mentiram para você sobre a ilha sexual de Epstein. Jeffrey Epstein, um financista milionário, esteve no centro de um dos escândalos mais significativos do nosso tempo. Embora ele tenha sido preso e tenha morrido sob custódia, a verdadeira extensão de suas conexões com a elite poderosa permanece envolta em mistério. A ilha privada de Epstein nas Caraíbas, muitas vezes referida como a Ilha dos Pedófilos, era um centro para a elite mundial. Os laços entre Epstein e figuras influentes, incluindo políticos e celebridades, levantam questões alarmantes sobre a extensão do seu envolvimento nas suas atividades. 24. A Lei Patriota, trocando liberdade por segurança. Eles mentiram para você sobre o Patriot Act. Na sequência dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos aprovaram a Lei USA Patriot, aparentemente para melhorar a segurança nacional.
No entanto, esta legislação teve um preço elevado e a erosão das liberdades civis e da privacidade. O Patriot Act permitiu a vigilância em massa e a recolha de dados pessoais de cidadãos americanos. Embora tenha sido vendido como uma resposta necessária ao terrorismo, deu ao governo um poder sem precedentes, que tem sido utilizado para fins além do seu âmbito original. 25. A guerra global ao terror e um conflito sem fim. Eles mentiram para você sobre a guerra global ao terror. Desde o início dos anos 2000, o mundo tem estado envolvido num conflito aparentemente interminável contra o terrorismo. Mas e se esta guerra nunca tivesse acabado? E se servisse a motivos ocultos, como a aquisição de recursos e domínio geopolítico? A guerra contra o terrorismo levou a perdas massivas de vidas, a gastos de bilhões de dólares e a um estado perpétuo de medo. Devemos questionar se este conflito em curso tem realmente a ver com a proteção das nossas liberdades ou se serve uma agenda completamente diferente. 26. A fronteira sul e uma crise fabricada. Mentiram para você sobre a fronteira sul. As políticas de imigração e a segurança das fronteiras têm sido questões controversas há anos. Mas e se o caos e a crise na fronteira sul fossem fabricados por aqueles que estão no poder para promover uma agenda oculta? A representação que os meios de comunicação social fazem da situação da imigração carece muitas vezes de contexto e objetividade. Temos de examinar os motivos subjacentes à crise fronteiriça e quem poderá beneficiar dela. Trata-se realmente de segurança nacional ou existe um plano mais sinistro em jogo? 27. 6 de janeiro e desvendando a insurreição do Capitólio. Eles mentiram para você sobre 6 de janeiro. A tomada do Capitólio dos Estados Unidos naquele dia fatídico de 2021 chocou a nação. Mas será que este acontecimento foi realmente a revolta espontânea que parecia ser, ou existiriam forças mais sinistras a trabalhar nos bastidores? A narrativa mediática em torno do dia 6 de janeiro enquadra-o frequentemente como um ataque à democracia. No entanto, os acontecimentos que levaram a esse dia e a resposta daqueles que estão no poder levantam questões sobre o que realmente aconteceu e quem o pode ter orquestrado. 28. Vietnã e as mentiras esquecidas. Eles mentiram para você sobre o Vietnã. A Guerra do Vietnã foi um dos conflitos mais divisivos e devastadores da história americana. Desde o incidente do Golfo de Tonkin até aos verdadeiros motivos por detrás da guerra, a narrativa oficial muitas vezes obscurece a verdade. O engano do governo em relação à Guerra do Vietnã abalou a confiança nas instituições e levou a imenso sofrimento. É crucial revisitar este capítulo sombrio da história e descobrir as agendas ocultas que levaram a uma tragédia tão profunda. 29. Watergate e uma história de corrupção política. Eles mentiram para você sobre o Watergate. O Watergate é um momento decisivo na história política americana, onde a verdade veio à tona. No entanto, é essencial lembrar até que ponto aqueles que estão no poder foram para encobrir os seus erros e manter o controle da autoridade. O escândalo Watergate expôs a corrupção desenfreada nos mais altos níveis do governo. Serve como um lembrete claro de até onde os políticos irão para proteger os seus interesses e reputação. 30. A conspiração de JFK. Mentiram-nos sobre JFK, o querido 35º presidente dos Estados Unidos. A história oficial nos diz que Lee Harvey Oswald agiu sozinho, mas as evidências sugerem uma trama mais sinistra. A colina gramada, o misterioso homem guarda-chuva e a teoria da bala mágica, ou tudo aponta para um encobrimento de proporções épicas. É hora de exigirmos a verdade sobre o que realmente aconteceu naquele dia fatídico em Dallas. 31. O encobrimento do RFK. As mentiras não param em JFK, eles se estendem a seu irmão, Robert F. Kennedy. O relato oficial afirma que Cirancira era um atirador solitário, mas há inconsistências flagrantes nas evidências. Testemunhas relatam vários tiros e a análise forense contradiz a teoria do atirador solitário. Havia uma mão oculta manipulando a verdade? Merecemos respostas. 32. O assassinato de Moleque Jr. Martin Luther King Jr., símbolo de esperança e mudança, foi brutalmente tirado de nós. James Arrey foi condenado, mas as dúvidas permanecem. O FBI participou de seu assassinato? Havia forças mais profundas em jogo? É hora de desafiar a narrativa e expor as mentiras que cercam este momento crucial da história. 33. A traição de Benghazi. Benghazi, um nome que ainda nos causa arrepios na espinha. Disseram-nos que foi um ataque espontâneo, mas as evidências sugerem que foi um ato de terror planejado. O povo americano foi enganado e a verdade foi obscurecida para ganhos políticos.
Devemos exigir transparência e justiça para aqueles que perderam a vida naquela noite fatídica. 34. O atoleiro afegão. As mentiras sobre o Afeganistão têm sido implacáveis. Foi-nos prometida a vitória, mas o que conseguimos? Uma guerra sem fim, vidas perdidas e uma nação em caos. As verdadeiras razões por detrás deste conflito prolongado permanecem ocultas, protegidas por uma teia de enganos. É hora de responsabilizar os responsáveis. 35. A guerra contra as drogas, uma cruzada fracassada. A guerra às drogas, uma cruzada que devastou comunidades e alimentou um complexo industrial prisional. Disseram-nos que o objetivo era manter-nos seguros, mas era uma guerra contra os nossos próprios cidadãos. É hora de reconhecer que esta guerra foi uma mentira e que é hora de uma nova abordagem. 36. Desmascarando o engano do VIH-Sida. A epidemia do VIH-Sida, uma crise global que abalou o mundo. Mas foi-nos dito toda a verdade? As origens do vírus permanecem obscuras e há dúvidas sobre se ele foi criado intencionalmente. Precisamos de respostas e de responsabilização face a esta tragédia global. 37. O enigma do câncer. Câncer, uma palavra que causa medo em nossos corações. Eles nos disseram que estavam procurando uma cura, mas o que realmente vimos? Uma indústria farmacêutica lucrando com o nosso sofrimento, enquanto os remédios naturais são suprimidos. É hora de expor os motivos lucrativos por trás da indústria do câncer. 38. Desvendando a agenda das mudanças climáticas. Mudanças climáticas, um tema que dividiu o mundo. Fomos inundados com previsões apocalípticas e apelos por mudanças radicais. Mas e se a verdade for mais complexa? Existem agendas ocultas por trás do movimento pelas alterações climáticas? É hora de examinar a ciência e separar os fatos da ficção. 39. O New Deal Verde, Salvador ou esquema? O New Deal Verde, aclamado por alguns como a solução para os nossos problemas ambientais, mas é tudo o que parece ser? Os críticos argumentam que é um cavalo de Troia para o controle governamental e a convulsão econômica. Devemos examinar os detalhes e garantir que o nosso futuro não seja comprometido por agendas ocultas. 40. Alimentos, água e produtos de limpeza, o que eles não estão lhe contando. Nossos itens essenciais do dia a dia, comida, água e produtos de limpeza. Eles são realmente tão seguros quanto fomos levados a acreditar? A indústria química exerce um poder imenso e a verdade sobre as toxinas presentes nos nossos produtos diários está a ser obscurecida. É hora de exigir transparência e proteger nossa saúde. 41. O engano da Reserva Federal. Para começar, mentiram para você sobre o Federal Reserve. Disseram-lhe que é uma instituição governamental. Na realidade, trata-se de um consórcio de bancos privados, que opera para além da supervisão governamental total, manipulando a oferta monetária do país e influenciando a economia global para obter ganhos privados. 42. A Lei de Washington de 1871, mudança de poderes. Uma profunda transformação na identidade da América, a Lei de Washington de 1871, foi largamente varrida para debaixo do tapete. Contrariamente ao entendimento público, o Congresso alegadamente fez acordos secretos com entidades estrangeiras e banqueiros internacionais. Ao fazer isso, um número significativo de 10 milhas quadradas de DC tornou-se território soberano. O acordo supostamente mudou nossa identidade de república para os Estados Unidos da América para uma mera entidade corporativa. Como cidadãos desta corporação, os nossos direitos dados por Deus foram alegadamente reduzidos a meros privilégios. As implicações são colossais. Somos apenas peões num jogo corporativo? 43. A realidade sombria por trás dos tiroteios em massa. Os tiroteios em massa tornaram-se, infelizmente, uma característica regular do ciclo de notícias. No entanto, alguns argumentam que há uma narrativa suprimida por trás de muitas destas tragédias. Aprofunde-se e você poderá se deparar com histórias de operações secretas, eventos de bandeira falsa e agendas ocultas. 44. A grande reinicialização não é o que parece. Embora apresentado como um plano ambicioso para reestruturar as economias globais pós-pandemia, os céticos argumentam que a grande reinicialização é um disfarce para as ambições da elite de estabelecer uma nova ordem mundial, sob o seu controle. 45. Agendas em segredo. Mentiram sobre a Agenda 21 e 2030. Sob o pretexto de desenvolvimento sustentável, os críticos afirmam que estas agendas promovem a governação global e uma erosão da soberania nacional. 46. Segredos da era digital, laptop de Weiner e Wikileaks. O conteúdo do laptop de Anthony Weiner e a verdade sobre o Wikileaks continuam sendo assuntos de intensa especulação. Com alegações que vão desde segredos de Estado a conteúdos ilícitos, e com a perseguição incansável de Julian Assange por parte de governos de todo o mundo, devemos perguntar-nos, o que é que eles estão tão desesperados por esconder?
47. Vácuo e Rubiride, contos de exagero do governo. O cerco de vácuo e o incidente de Rubiride são frequentemente retratados como exemplos claros de agressão estatal contra os seus cidadãos. Muitos acreditam que há mais nestas histórias do que a narrativa oficial sugere, com encobrimentos, força injustificada e motivos ocultos em jogo. 48. Nashville e Las Vegas, verdades suprimidas. Incidentes como a explosão de Nashville e o tiroteio em Las Vegas permanecem envoltos em mistério. Alguns afirmam que as verdadeiras histórias por detrás destas tragédias, repletas de operações clandestinas e agentes secretos, ainda não foram expostas. 49. O lado oculto de Hollywood. O glamour de Hollywood esconde bem os seus segredos. Histórias de abuso, exploração e alegado envolvimento de sociedades secretas fazem-nos questionar o verdadeiro preço da fama. 50. Bombardeio de OKC e morte de Andrew Breitbart, verdade ou conspiração? A narrativa oficial em torno do atentado de OKC e da morte repentina de Andrew Breitbart há muito é contestada por teóricos da conspiração. Conseguimos a história completa ou há um encobrimento em jogo? 51. A ilusão de ouro e as controvérsias de Obama. Mentiram sobre o padrão ouro e as suas implicações para as finanças globais. Além disso, os rumores em torno de Michael Obama e as questões em torno dos filhos de Obama acrescentam lenha ao fogo da desinformação e da especulação. 52. Agenda oculta de Margaret Sanger. Fundadora da Planned Parenthood, o legado de Margaret Sanger é frequentemente examinado por supostas crenças racistas e defesa da eugenia. Sua verdadeira intenção foi escondida dos olhos do público? 53. Morte de Joan Rivers. Joan Rivers, a rainha da comédia, morreu prematuramente, mas foi apenas um acidente? Eles querem que você pense que sim. As camadas de segredo que rodeiam a sua morte deixam muitas perguntas sem resposta. Por quê? O que eles estavam tentando esconder? 54. As verdades ocultas do Haiti. O Haiti, uma nação que já viu a sua cota à parte de problemas, mas as histórias sobre a sua agitação política e desastres naturais muitas vezes erram o alvo. Por quê? Que agendas estão a ser promovidas e quem beneficia destas histórias distorcidas? 55. Os segredos da cocaína do caçador. Todos nós já ouvimos rumores sobre Hunter e seus casos ilícitos. No entanto, os principais meios de comunicação rapidamente varrem essas histórias para debaixo do tapete. É preciso perguntar, qual é a verdadeira história e por que está sendo suprimida? 56. Investindo em Wall Street. Dizem que é o lugar para aumentar a sua riqueza, mas quem está realmente colhendo os benefícios? Aprofunde-se e você encontrará uma teia de engano e manipulação que serve a poucos selecionados. 57. Balões espiões chineses. Lembra daqueles objetos estranhos no céu? Chamados de balões meteorológicos ou a tecnologia experimental. Poderiam fazer parte de uma agenda mais ampla de vigilância chinesa? Eles nunca admitirão isso, mas as evidências mostram um quadro diferente. 58. Cidades de 15 minutos. Uma utopia onde tudo o que você precisa está a 15 minutos a pé ou de carro. No entanto, por baixo desta fachada idealista reside uma intenção mais sombria de controle e vigilância. Por que eles estão tão ansiosos para nos agrupar? 59. A farsa do feminismo. Embora os direitos das mulheres sejam essenciais, é de se perguntar se o movimento feminista moderno foi cooptado por motivos ocultos. Quem tem a ganhar se nos colocarmos uns contra os outros? 60. Segredos da Antártica. Uma terra árida de gelo, ou pelo menos é o que afirmam. Abundam os rumores de bases subterrâneas e tecnologias ocultas. Por que o acesso é tão restrito e o que eles protegem com tanta veemência? 61. Maçons, os mestres de marionetes. Disse frequentemente que esta antiga sociedade secreta, com seus símbolos e rituais, puxa os cordelinhos nos bastidores. Quão profunda é a sua influência e qual é o seu objetivo final? 62. Operação Mockingbird. Uma operação da CIA que procurava manipular meios de comunicação e jornalistas. Você ainda acha que as notícias que você consome são imparciais? Pense de novo. 63. Multimarcas. Contos de controle mental, experimentos sinistros e porquinhos da Índia humanos. Rejeitados como teoria da conspiração, mas os documentos desclassificados sugerem uma realidade sombria. 64. Chemtrails, olhe para cima. Esses não são meros rastros.
Relatórios e denunciantes sugerem uma agenda oculta de manipulação climática e muito mais. Mas por quê? 65. A grande decepção. Terra, Roswell, NASA, espaço sideral e pouso na Lua. Quanto sabemos realmente sobre o nosso universo? As agências espaciais como a NASA são transparentes ou há mais na corrida espacial do que aparenta? E a lista continua. Mas por quê? Por que o engano? Há o controle, poder, domínio. Eles sabem que uma população desinformada é controlável. Ao esconderem a verdade, eles mantêm-nos num estado perpétuo de ignorância, sempre dependentes deles para obter respostas. Acordar. A era digital está chegando e os velhos métodos de esconder verdades estão se tornando obsoletos. Os motores de busca podem ser as suas ferramentas, mas também são as nossas armas. Cada clique, cada pesquisa, cada artigo compartilhado é um passo em direção à iluminação. A esta altura, você deve estar se perguntando quem são eles. Essa é a pergunta de $1 bilhão, não é? Governos? Elites globais? Sociedades secretas? As linhas ficam confusas e os nomes mudam, mas a intenção permanece a mesma. Na vastidão da internet é fácil se perder, mas é fundamental permanecer vigilante. Procure fontes alternativas, questione narrativas e nunca se contente com a resposta fácil. Eles nos querem dóceis. Eles nos querem compatíveis. Mas conhecimento é poder e a hora de mudar é agora. Portanto, companheiros que buscam a verdade, da próxima vez que alguém os rotular de teórico da conspiração, usem isso como uma medalha de honra. No mundo de engano, procurar a verdade é um ato revolucionário. Devemos permanecer unidos, partilhar as nossas descobertas e nunca ceder na nossa busca pela verdade. Vamos quebrar a sua teia de mentiras. Vamos expor o engano. Juntos, podemos trazer um novo amanhecer de transparência e verdade. Aviso: assistir ao vídeo a seguir lhe dará acesso ao conhecimento que o governo não quer que você saiba. O caminho para a Baía de Guantánamo, para a elite global, a elite global. Eu digo, bem-vindo à Baía de Guantánamo, lar, não tão doce, lar. Os terrenos sagrados da Baía de Guantánamo, também conhecidos como Gitmo, provocaram ondas mais uma vez. À medida que as evidências apontam para uma iminente drenagem de pântanos em grande escala, é a altura de nos aprofundarmos nas tendências subjacentes da política global. Vejamos com uma lupa a série de acontecimentos, os movimentos da elite e as repercussões que podem ter no cenário sociopolítico mundial.